Boa tarde. Vamos hoje iniciando mais um semestre, ainda com nossas aulas online. Alguns estabelecimentos já foram liberados, mas para a educação ainda não. Ainda vamos trabalhar dessa forma, através das aulas online, tá certo? Não sabemos quando o governador vai liberar, mas enquanto isso a gente está estudando com através das nossas aulas online. Entramos de férias e agora já retornando, hoje dia 6 de julho, será o nosso segundo semestre, ou seja, a gente está na metade do ano letivo. Estudamos o primeiro semestre e agora vamos estudar o segundo semestre, tá certo? Então, no primeiro semestre, estudamos o módulo 1 e 2. No segundo semestre, iremos estudar o módulo 3 e 4. Hoje, iremos iniciar o módulo 3, tá certo? A gente mudou um pouco a metodologia do primeiro semestre para o segundo, do primeiro semestre para o segundo. No primeiro semestre a gente tinha aula gravadas e tínhamos 2 encontros na semana através do Skype. No segundo semestre houve essa modificação. Vamos estudar através das aulas online, com nossos videoaulas, e também todos os dias iremos nos encontrar no horário das 15 às 16 horas, ou seja, das 3 às 4 horas da tarde. Como é que vai acontecer isso? Iremos fazer a correção das atividades. A tia vai disponibilizar o videoaula a partir das 13 horas, 1 hora da tarde. Vocês vão responder essas atividades, assistir esse videoaula e vão responder as atividades. E daí, surgindo dúvidas e também para a correção daquela atividade do dia, às 15 horas, iremos fazer essa correção ou tirar essa dúvida que você está, tá certo? Então, não vai ser mais 2 vezes por semana, terça e quinta, será agora todos os dias, de 3 às 4 horas da tarde, tá bem? Então, espero que vocês tenham tido uma boas férias. Esse ano foi diferente, eu acredito que foi diferente. Muita gente, eu acho que não viajaram para passar esses dias de recesso. Acho que ficou em casa do jeito que a gente está, né? Isso não é tempo de estar viajando, não é tempo de estar visitando ninguém. Então, hoje iremos estudar as matérias de português, redação e geografia. Na matéria de português, iremos usar o módulo 3. Na matéria de geografia, também será no módulo 3. E a matéria de redação, o que é que eu quero que vocês façam na matéria de redação? Preste bem atenção. Você irá fazer um texto ilustrativo. Como é esse texto ilustrativo? O texto ilustrativo é através de desenho. Você não vai escrever, você vai desenhar o que foi que você fez durante esse recesso que a gente teve do mês de junho até ontem, dia 5, porque hoje já iniciamos um novo semestre. Então, você vai colocar na matéria de português, vai fazer o cabeçalho, na matéria de português e vai colocar assim, texto ilustrativo. Você vai colocar texto ilustrativo, aí pula uma linha e vai colocar assim, sobre
minhas férias. Você vai colocar assim, fazer o cabeçalho na matéria de português, colocar o nome em português, depois coloca texto ilustrativo e vai colocar, pula a linha e coloca sobre minhas férias. E aí, em vez de você escrever algo, você vai fazer desenho do que você fez durante as suas férias, tá certo? Essa é a nossa atividade de redação. Agora vamos lá na atividade de português. Também temos uma novidade. Quem tiver mais participação sobre as nossas aulas online, que iremos ter todos os dias de 3 às 4 horas da tarde, a direção, no final do mês, vai premiar um aluno por mais participação de aulas, tá bem? Essa é a novidade. A coordenação passou no sábado, onde tínhamos uma live com todos os alunos. Vocês da turminha do segundo ano, não vi ninguém da turminha do segundo ano, mas aí eu estou passando essa novidade para vocês, tá bem? Foi bem divertido a nossa live e que pena que vocês não participaram. Vamos lá na página 10. Será no módulo 3, iremos iniciar o módulo 3. Iremos iniciar lá onde tem assim, leitura, início de conversa, na página 10 do módulo 3. Abram aí e vão acompanhando as atividades, tá bem? Todos os seres vivos fazem parte da natureza e dependem dela para viver. Os animais são partes importantes da natureza e devem conviver em situações de equilíbrio. Apesar disso, alguns seres humanos caçam e vendem outros animais, comprometendo a existência de algumas espécies. Na letra A diz assim: você já viu uma campanha em defesa dos animais? Aí, se você já viu, ou você vai dizer sim ou não. Já participou de alguma? Sim ou não, tá certo? Em sua opinião, esse tipo de campanha é importante? Por que é importante a campanha de defesa aos animais? Aí você vai colocar se é importante sim ou não e o porquê, tá bem? Vamos lá para a página 11, que tem a interpretação oral, que só é na fala, não vai responder nada. Iremos responder a partir da interpretação escrita. E diz assim, na oral: o que mais chamou sua atenção no anúncio da página anterior? Comente com seus colegas. Essa é uma interpretação oral, não vai responder nada. Você já tinha visto algum anúncio parecido com esse? Sobre o que o anúncio estava tratando? Já na interpretação escrita, você vai começar a responder. Escreva o nome do animal representado no anúncio da página anterior. Então, quem foi o animal que foi apresentado nessa página? Aí você vai colocar o nome do animal. No número 2 tem assim: segundo o anúncio, os animais devem ficar em seu ambiente natural. Contorne a imagem que representa o ambiente natural do macaco. Então, qual é o ambiente que o macaco vive? Aí você vai circular uma figura dessa aí, uma imagem dessa aí, no qual o animal vive no ambiente dele natural, tá certo? Agora vamos lá para a página 12. Passe para todos para a página 12. No número 3 diz assim: veja a seguir a diferença entre animais domésticos
e silvestre. Os domésticos é aquele que vivem com as pessoas, né? Isso num lar que vivemos, onde a gente cria. Esses são os animais domésticos, é aqueles animais que a gente pode criar, que a gente pode estar ali com ele. Já os animais silvestres são aqueles soltos na selva, na floresta, é aqueles animais que a gente não pode criar, que é aqueles animais bravos, né? Isso, como a onça, o leão, entre outros. Esses são os animais, são chamados de animais silvestres. Os animais domésticos é aquele que convivemos com ele, que é o gato, cachorro, galinha. Esses são animais que a gente pode criar, tá bem? Então vejam aí na letra A. De acordo com as informações acima, o macaco é considerado um animal doméstico ou silvestre? O que é que vocês acham que o macaco é? A gente pode criar o macaco no nosso lar, sim ou não? Ele é um animal doméstico, sim ou não? Ou ele é um animal silvestre? Aí você vai marcar um X se ele é doméstico ou é silvestre. Na letra B, diz assim: observe os animais abaixo. Contorne o que são silvestres. Silvestre, lembrando que silvestre é aqueles animais que não podemos criar, que não podemos ter ele em nosso lar. Aí você vai circular os animais silvestres. No número 4, tem assim: releia um trecho do anúncio. Ajude-nos a devolver os animais para a natureza. E diz assim: explique com suas palavras o que esse trecho significa. Você vai ler o trecho, ajude-nos a devolver os animais para a natureza. O que é que significa isso? Aí você vai responder com suas próprias palavras. Os animais merecem respeito, cuidar deles é uma forma de respeitá-los. Na página 13, tem o número 5 e diz assim: qual é o objetivo do anúncio lido? Então, esse objetivo, esse anúncio, ele é o quê? Ele é um anúncio de propaganda, de informação. Ele é o quê? Um anúncio o quê? Lembrando que anúncio de propaganda é um texto formado geralmente por imagem e texto escrito. Seu principal objetivo é promover uma ideia e convencer as pessoas a concordarem com ela, mas sem a finalidade comercial. Aí tem assim: qual é o objetivo do anúncio lido? Assinale com um X a alternativa correta. O objetivo do anúncio lido é conscientizar as pessoas sobre a importância de devolver os animais para os seus ambientes naturais ou vender um animal silvestre. Qual é a resposta correta? É a primeira ou é a segunda? Número 6. Esse anúncio de propaganda é formado por imagens de texto escrito ou texto escrito. Esse texto aqui, ele é o quê? Ele é só imagem, ele tem o texto e a imagem, ou ele tem só o texto? Aí você vai marcar só um X. No número 7 diz assim: identifique e contorne a instituição que elaborou o anúncio. Aí você vai lá na figura, na página 10, e vai olhar e circular quem foi que fez esse anúncio. No número 8 tem assim: slogan é uma frase curta e de fácil memorização que define
posicionamento de uma instituição. Leia o slogan presente no anúncio e assinale a ideia principal dele. Tem assim o slogan: preservar vidas é da nossa natureza. Aí diz assim: destacar as informações sobre o comércio ilegal de animais ou descartar a relação entre a instituição e a prevenção da fauna e da flora. Qual é o que está correto? É o primeiro ou o segundo? Aí vai marcar um X, tá bem? No número 9 tem assim: escreva a primeira letra do nome de cada figura e descubra o anúncio de propaganda. Foi publicado. Aí você tem aí o ioiô, tem o navio, tem a tartaruga, o elefante. Aí você vai escrever a primeira letra de cada figura dessa para descobrir o nome de uma propaganda, tá bem? Pronto, em português iremos ficar por aqui. Agora vocês vão abrir na página... Iremos estudar agora geografia e vocês vão abrir aí na página 254. Essa daqui, ó. Na página de geografia. As ruas, o trânsito e o direito de ir e vir. Vamos lá acompanhando aí, todo mundo acompanhando. Você sabia que o trânsito é a circulação de pessoas e de veículos nas ruas? Todos nós temos o direito de transitar, porém nem sempre as ruas e as calçadas são construídas de modo adequado para que todas as pessoas consigam se deslocar, como aquelas com alguns tipos de deficiência ou mobilidade reduzida. Aqui mesmo, na nossa cidade, é muito difícil das pessoas transitar nas calçadas. Ou seja, as pessoas têm que transitar num local inadequado. Por quê? Um local inadequado é o quê? Aonde os carros passam, carros e motos. E, na verdade, nós, pedestres, teríamos que circular, ou seja, andar nas calçadas para não correr o risco de ser acidentado. Mas é difícil de andar nas calçadas aqui da nossa cidade. Por quê? Porque tem muita gente que vende nas calçadas, ali já é o lugar do pedestre circular e já tem aqueles ambulantes que faz a sua venda ali nas calçadas. Ali já é um local errado para eles fazer esse tipo de comércio, porque ali é o local onde os pedestres devem transitar. Também tem lojas que colocam seus manequins nas calçadas. É errado também. Aí, em vez dos pedestres andar pela calçada, ele tem que transitar lá onde os carros e motos passam, correndo o risco de ser atropelado devido a esse tipo de comercialização que está errado. Não é isso? As lojas têm o seu local, deveria colocar seus manequins dentro de sua loja e ocupa os espaços da calçada onde os pedestres devem transitar, tá bem? Então, lembrando que toda vez que você sair na rua, lembre-se de transitar só pelas calçadas, assim você não corre risco de ser atropelado por algum carro, moto ou bicicleta. Neste capítulo, vamos estudar sobre o trânsito e conhecer um pouco mais sobre o direito de pessoas com dificuldade de locomoção, que é aquelas pessoas que têm deficiências, que têm dificuldades de se locomover, e aí também, já com esse problema que eu citei, com calçadas quebradas, sem rampas, como é que essas pessoas vão poder transitar num local desse? E aqui mesmo na nossa cidade,
a gente não vê isso. As calçadas tudo cheias de buraco, não vimos rampas para cadeirantes. Como é que as pessoas com essa deficiência vai poder transitar nas calçadas? Então, ela corre muito o risco, porque ela transita num local inadequado, que é lá onde os carros e motos ou bicicletas circulam, tá bem? E aí, na página 255 tem assim: com os colegas, descreva o trânsito da rua mostrada nesta fotografia. B. Como é o trânsito nas ruas onde você passa no seu dia a dia? C. O município onde você mora possui infraestrutura adequada para atender as pessoas com dificuldades de locomoção? Infraestrutura é aquelas que consertam os buracos das ruas, que faz as construções. E aí, aqui no nosso município, tem a infraestrutura adequada para atender as pessoas com essa deficiência, sim ou não? Na página 256 tem assim: o trânsito e suas regras. O trânsito pode ser perigoso se não for organizado. Por isso, existem regras específicas para esse movimento de pessoas e veículos. As regras de trânsito servem para organizar o movimento e para garantir a segurança de pedestre, motorista nas ruas. Quando seguidas, elas também proporcionam uma boa convivência entre as pessoas do trânsito. Então, aqui na nossa cidade, a gente não tem sinais de trânsito, né? Isso já são os guardas municipais que ficam fazendo esse tipo de serviço para organizar o trânsito, que na verdade é um caos, né? Isso em nossa cidade, as pessoas não respeitam o trânsito, não respeitam os pedestres quando estão passando. Não, é muito difícil mesmo da gente transitar aqui nas nossas ruas. As sinalizações de trânsito são esses daqui, ó, sinalizações de trânsito. Então, eu acredito que vocês... Vamos lá conhecer algumas plaquinhas. Tem assim, a lombada, que é aquele onde... aquela lombada que a gente conhecido como quebra-mola. Tem o E, que é proibido estacionar, área escolar e velocidade. Velocidade quer dizer que aqui os carros só podem transitar, ou seja, andar até 40 km por hora. Então, lá em nossa cidade, mas eu acredito que vocês já tenham visto esse sinalzinho de trânsito, que é aquele que diz: pare, atenção e siga, que é chamado de semáforo. Então, o pare é na cor vermelha, que está pedindo para parar. O laranja é atenção, tem que prestar atenção que depois vai abrir o vermelho. E o verde é seguir viagem, tá certo? A mesma coisa é o semáforo para o pedestre. A diferença é que tem um bonequinho lá do pedestre, mas tem o vermelho, que é para parar, e o verde, que é para transitar, ou seja, que a passagem está livre para o pedestre. Alguns sinais, na página 258, alguns sinais de trânsito são pintados no chão, como as faixas de pedestre ou faixa de segurança. Essas faixas servem para sinalizar o local mais seguro para as pessoas atravessarem a rua, que é isso aqui, ó. Na nossa cidade não vimos essas faixas de pedestre para fazer essa circulação na rua. Os profissionais do trânsito, foi como eu falei para vocês, que é os guardas municipais, que em nossa cidade são os guardas municipais que ficam fazendo esse trabalho nas ruas para garantir um trânsito melhor, não é isso? Então, na página 259, diz assim:
Escolha 2 placas de trânsito que você observa no caminho de sua casa para a escola e desenhe os espaços a seguir. Depois pesquise o significado de cada uma dessas nas linhas correspondentes. Então, quando você estiver andando na rua, que aqui são poucas placas quase não vimos placas de trânsito aqui. Então, se você vê alguma, você desenha que você viu e pesquisa o significado dela. E se você não viu nenhuma, você desenhe 2 placas de faixa de trânsito e pesquisa o significado de cada uma delas, tá certo? O número 2 diz assim: decifre os enigmas para descobrir o significado de cada uma das placas de trânsito. Em seguida, escreva-as nas linhas abaixo. Então, tem aí, ó, tem a faixa, passagem. Então, você vai descobrir esse enigma. O que é que está dizendo esse enigma aqui? Aí você vai descobrir de acordo com as palavrinhas ou letras que tem e com as figuras. A mesma coisa é o de baixo, é outro enigma que tem. Na página 260, você vai ligar as figuras de acordo com o que está pedindo. Quando o semáforo para pedestre está a luz verde acesa, as pessoas podem atravessar a rua. Aí você vai procurar qual é o semáforo que está ligado com a cor verde e vai circular. O outro, o semáforo para veículos com a luz verde acesa indica que os carros podem prosseguir. Quando o semáforo para pedestre está com a luz vermelha acesa, as pessoas não podem atravessar a rua. O semáforo para veículo com a luz vermelha acesa indica que os carros devem esperar. Então, você vai fazer essa ligação. Então, por hoje, pessoal, ficaremos por aqui com nossa aula. Espero vocês às 15 horas para tirarmos as dúvidas e fazer as correções dessas atividades da aula de hoje, tá bem? Então, tchau e até às 15 horas da tarde, tá bem? Tchau e até, espero todos vocês lá para fazer a nossa correção ou dúvidas se vocês estiverem. Tchau e até daqui a pouquinho.